Olá, pessoal! Nós vamos agora falar sobre os fatores que influenciam no equilíbrio químico. Nós vimos que quando atinge o equilíbrio químico, as velocidades ficam iguais e constantes, da mesma forma que as concentrações também. Elas não precisam ser iguais de reagente e produtos, mas elas permanecem constantes, até que um fator externo possa estar influenciando. Aqui diz o seguinte, princípio de Le Chatelier, tá? O que é esse princípio? É o princípio do deslocamento de equilíbrio. O que diz esse princípio? Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se deslocar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. O que significa isso? A gente diz que é um princípio que nós costumamos dizer fuga anti-força. Fuga anti-força. Ou seja, quando vem alguma força externa, o equilíbrio vai tender a se deslocar para fugir da ação dessa força. É algo assim, se alguém vier me dar um murro no meu rosto e eu estiver parada, qual que é a minha reação instantânea? Eu tiro o rosto. Ou você espera quieto? Não. Tá? Se alguém vier brincar com você, fizer um sistema como se ele fosse te dar um tapa, o que você faz? Você desloca o corpo no sentido de fugir desse tapa. Então, é o deslocamento deste equilíbrio. Tá? E quais são os fatores que podem fazer com que o equilíbrio se desloque? Nós temos 3 fatores importantíssimos. Os fatores são concentração, nós temos a pressão e nós temos ainda a temperatura. Todos esses fatores podem fazer com que o equilíbrio momentaneamente se desloque e depois ele atinja um novo sistema de equilíbrio, porque a gente pensa assim, mas ele vai sair do equilíbrio, ele não volta mais. É como se a gente pegasse aquele primeiro exemplo que a gente viu, em que nós tínhamos uma água líquida confinada dentro de um recipiente, com tampa, e se alguém chegasse aqui, sabe aquele espírito de porco, e levantasse a tampa. Se ele levantar essa tampa, parte do vapor que tinha sido formado, ele vai escapar. E se ele vai escapar, é claro que vai ter que ser rearranjado novamente esse sistema. Você teve perda de moléculas, consequentemente vai atingir um novo sistema de equilíbrio, que não é mais igual ao anterior que nós tínhamos. Ok? Então, nós vamos agora nos concentrar nos fatores que influenciam um equilíbrio químico. Vamos pegar uma reação em que nós temos todos os gases, a formação da amônia. Então, nós temos o quê? Lembra, mais uma vez, não tem nada aqui na frente, significa um mol de N2 gasoso, reagindo com 3 mols de H2 gasoso, formando 2NH3 também gasoso. A amônia tem um cheiro muito forte. Tem alguns produtos químicos de limpeza que têm amoníaco, eles têm um cheiro muito peculiar. Um cheiro bastante forte, que inclusive não deve ser usado, né, em qualquer ambiente não, principalmente se você tem, por exemplo, uma pessoa asmática dentro de casa, a amônia é contraindicada, ok? Então, digamos que eu falasse para vocês o seguinte, e se eu aumentar um desses reagentes? E se eu colocasse um pouco mais de nitrogênio gasoso aqui nessa reação, o que aconteceria com o meu equilíbrio? Olha, eu costumo lembrar que isso daqui funciona como se fosse aquele princípio dos vasos comunicantes. Vamos fazer um desenho para ficar mais fácil. Eu estou fazendo desproporcional de propósito.
É como se eu tivesse assim, olha a quantidade de reagentes e produto. Mas se você tiver um cano, uma mangueira virada em U, e você colocar água, vai chegar no momento em que há um equilíbrio entre os dois lados. É isso que nós teríamos aqui também. Qualquer comunicação entre dois vasos, entre dois canos, entre mangueiras, a gente vai ver que os volumes ficam iguais. Então, veja só, aqui desse lado eu estou colocando N2 gasoso mais 3H2 gasoso. Ok? E deste outro lado eu estou colocando o produto, 2NH3 gasoso. Veja que nesse instante eu estou considerando que o sistema está em equilíbrio. Eu quero lembrar mais uma vez que o sistema em equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa são iguais. Aí eu chego aqui, está tudo certinho. Os volumes dos dois lados, representando o nosso equilíbrio, estarem iguais, como se as velocidades estivessem iguais. E alguém chega e faz assim. Bom, vou colocar mais N2 aqui. Vamos acrescentar N2, vamos aumentar a concentração de N2. O que vai acontecer? Se eu tivesse uma mangueira em que eu tenho água dos dois lados e começar a jogar água aqui, qual que é o que a gente observa na prática? Que a água se desloca no sentido contrário, no sentido oposto. Essa água, momentaneamente, ela vai subir. Você colocou água desse lado, ela sobe. Da mesma forma, aconteceria aqui. Se eu coloco mais reagente, qualquer um deles, se desloca no sentido de formar mais quem? Amônia. Eu vou ter uma maior formação, desloca até chegar num novo equilíbrio. Então, se eu aumentei a concentração, seja de um reagente, seja de um produto, e ele está no equilíbrio, o que vai acontecer? Vai se deslocar no sentido contrário. Então, se eu ponho mais reagentes, desloca no sentido do produto. Se eu colocar mais produto, vai se deslocar no sentido dos reagentes. Mas eu poderia pensar também um pouquinho diferente. E se eu tirar? E se eu começasse a tirar água daqui, se fosse um sistema de vasos comunicantes? Ah, vou tirar H2. Vou começar a tirar. O que acontece? Se você já brincou em piscina, você começar a brincar e puxar água, o que acontece? A água vem para o teu lado. Se você começa a puxar com um rodo um local que está empoçado, o que acontece? Você puxa, a água começa a vir para o lado da onde você está puxando. Então, ela vem para o mesmo lado. Quando você retira qualquer um dos reagentes ou retira produto, ou seja, você diminui a concentração, nesse sentido agora, se você diminuir a concentração, seja de reagentes ou de produto, desloca no mesmo sentido. Aumentou, desloca no sentido contrário. Tirou, desloca no mesmo sentido. Isso daqui, resumidamente, é o que nós temos quando nós trabalhamos a questão da concentração. Bom, agora vamos falar da pressão. O que acontece em termos de pressão quando eu aumento ou diminuo a pressão? Você vai falar, mas como é que eu vou analisar? Primeiramente, quando eu falo em pressão, é claro que eu estou pensando em gases. Se tiver algum sólido, alguma coisa que você não considera. E esse valor de 1 mol agora, ao invés de ler 1 mol, 3 mols, 2 mols de NH3, a gente vai pensar em volume. Porque é claro que a gente já viu lá na parte de gases que quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Quando eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Então, eu vou considerar da seguinte maneira. 1 eu vou considerar como 1V, 3 eu vou considerar como 3V e 2 eu vou considerar como 2V. Somando o total dos reagentes, 1V mais 3V dá quanto? 4V. Do produto eu tenho quanto? 2V. Perceba uma coisa, se nesse sistema você aumentar a pressão, para onde deslocaria? Vamos pensar sempre que o aumento da pressão faz com que eu diminua o volume. Então, vai deslocar-se no sentido, deslocar
no sentido do menor volume. Então, nesse caso, se eu aumentasse a pressão sobre o sistema, deslocaria no sentido de formação do NH3. Da mesma forma, se eu diminuir a pressão, quando eu diminuo a pressão de um sistema, aumento o volume. Então, se eu diminuir a pressão, vai deslocar no sentido do maior volume. Então, se neste caso eu diminuísse a pressão sobre esse sistema, ele se deslocaria no sentido da formação de reagentes, até atingir um novo equilíbrio. Ok? Muito bem. Mais um detalhe, antes de eu passar para um novo conteúdo, eu queria que vocês observassem esse ΔH. Eu não coloquei ele aqui por nada, né? Vocês vejam que esse ΔH aqui, ele indica o que para nós? Ele indica que a minha reação, ela é exotérmica. Mas exotérmica quando? No sentido da reação direta. Então, nesse sentido, ela é exo. O que é exotérmico mesmo, pessoal? Libera calor. No sentido direto, ela é exo. Aí no sentido inverso? No sentido inverso, ela é o quê? Endo. Então, se a minha reação, eu tenho um ΔH que está indicando que ela é um ΔH negativo, ou seja, que ela é exotérmica, que ela libera o calor no sentido direto. No sentido inverso, ela é o quê? Endotérmica. A minha pergunta para vocês é a seguinte: e se eu aumentar a temperatura? Para onde desloca o equilíbrio dessa reação? Gente, o aumento de temperatura, quem gosta de temperatura? Reação endotérmica. Endotérmica que absorve calor. Então, se eu aumentar a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido de quem? No sentido da endo. E se eu diminuir a temperatura? É justamente ao contrário. Vai deslocar no sentido de quem? Da exo. Então, se eu quisesse, então, ter maior quantidade de NH3, deslocar o equilíbrio no sentido de formação do NH3, eu teria que diminuir a temperatura desse sistema. Porque se eu aumentar a temperatura desse sistema, quem que vai ser favorecida? A reação endotérmica, ou seja, deslocaria no sentido da formação dos reagentes. Ok, pessoal?